Nós temos 4 comunicações, da Patrícia Weber, inventariação temática das pesquisas científicas sobre jornalismo realizadas no primeiro ciclo em universidades do Brasil e Portugal em 2018. Depois a Patrícia Weber e o Marco António Gellen, que não está presente, apresentam a segunda comunicação, usos dos números no jornalismo e as limitações matemáticas para apurações com dados. A terceira comunicação será da Silvana Torquato Fernandes Alves, sobre formação académica versus rotina jornalística, o profissional diante dos desafios do jornalismo de dados e as novas maneiras de contar histórias. E, em quarto, a última comunicação do painel, do Renan Colombo, a agenda dos serviços de checagem de fatos no Brasil nas eleições presidenciais de 2018. Agradeço a todos a presença, peço a todos também que se esforcem por cumprir escrupulosamente o tempo e não ultrapassarem 15 minutos em cada uma das comunicações. Vamos então à primeira comunicação do painel. Patrícia Weber, por favor. Agora sim, agora estava funcionando. Ah, tá. Tá bom. Obrigada. Então, essa parte que eu vou apresentar hoje, que é referente à minha pesquisa da tese, é especificamente sobre a inventariação temática das pesquisas científicas sobre jornalismo realizadas no primeiro ciclo nas universidades do Brasil e em Portugal em 2018, especificamente. Por que primeiro ciclo, né? A primeira coisa que é importante a gente colocar. Aqui em Portugal, quando a gente fala de licenciatura, porque não é uma graduação, o curso de Ciências da Comunicação, ele faz parte do primeiro ciclo, o mestrado, segundo ciclo e o doutoramento, terceiro ciclo. Isso é uma especificação que vem, então, com o Tratado de Bolonha e que se tornou padrão em toda a Europa. Por isso, então, a utilização do primeiro ciclo. Qual é o objetivo dessa minha pesquisa? Especificamente, é quantitativo. Eu não medi nada de qualitativo nesse momento, nessa inventariação que eu fiz. O objetivo era ver dados, né? Então, o que eu fiz? Eu inventariei as temáticas que têm servido de base para as pesquisas realizadas pelos estudantes finalistas, eu estou chamando aqui, né? Nos cursos de jornalismo no Brasil e de ciências da comunicação em Portugal, bem como os gêneros desses alunos. Então, eu quis verificar também o que homens e mulheres estão pesquisando nesses dois países. Uma coisa que é importante também colocar, no Brasil a gente fala em 2018 porque o ano letivo é 2018, em Portugal é 2017 e 2018, que iniciou em setembro de 2017 e terminou, então, em julho de 2018. Quais são os meus objetos de estudo? PUC do Rio Grande do Sul, a URGS do Rio Grande do Sul, a Universidade Fernando Pessoa e a Universidade do Algarve. Ou seja, 2 universidades públicas e 2 universidades privadas, né? 2 do Brasil, 2 de Portugal. E por que as 2 de Portugal? Porque, voltando, né? Como eu falei antes, desde que tivemos o Tratado de Bolonha aqui em Portugal, a pesquisa científica ela não é mais obrigatória
na graduação. Existe, mas ela não é obrigatória. Então, quais são as duas únicas universidades que eu verifiquei através dessa pesquisa exploratória que eu fiz, que possuem hoje pesquisa, né, que fazem monografias? Somente essas duas no país, a Universidade Fernando Pessoa e a Universidade do Algarve. Então, por esse motivo, essa escolha. O levantamento, então, das temáticas e gênero nas monografias, como eu coloquei, foi 2018 Brasil, todo ano de 2018. Nós sabemos, né, no Brasil nós temos formaturas em julho e temos formaturas em dezembro. Então, nesses dois momentos. E a análise dos dados obtidos e categorização dos mesmos baseada em camadas de filtros e reagrupamento eu fiz. Por quê? Eu precisava criar um método para analisar esses dados. Então, para esse método que eu achei o mais interessante foi realmente verificar aqueles dados que vocês vão ver que é dividindo entre, primeiro, a temática, se era jornalismo ou não, nos trabalhos de conclusão, definindo quais eram os temas, no sentido assim, mulher, política, que mais interessavam os alunos, quais os meios de comunicação que mais interessavam os alunos, então vocês vão compreender um pouquinho agora. Bom, a minha apresentação vai ter muitos dados, as duas vão ter muitos dados, na verdade, né? Iniciando pelo número de pesquisas, então, realizadas no ano letivo de 2018 no Brasil e 2017-18 em Portugal. No total, eu tive 161 trabalhos de conclusão, como nós chamamos no Brasil, ou monografias, né, que foram analisadas. Desses, 149 foram do Brasil, e 12 foram de Portugal, apenas. Por quê? Como eu disse, a pesquisa aqui em Portugal foi restrita à Universidade Fernando Pessoa, à Universidade do Algarve, e depois eu vou explicar um pouquinho melhor por que esse número tão diferenciado entre Brasil e Portugal. No Algarve, por exemplo, só um aluno fez monografia. Por quê? Porque no Algarve o aluno tem a opção de fazer ou monografia ou estágio. E dos 30 e poucos formandos do Algarve, 30 e poucos escolheram fazer estágio e um escolheu fazer monografia. Normalmente, o que acontece? Eles, como não têm a prática e querem arranjar emprego na área de comunicação social, eles buscam fazer os estágios. E só faz mesmo monografia aquele que já tem emprego e que não tem necessidade de ir atrás de alguma coisa para trabalhar. Como é comum aqui os alunos da graduação não trabalharem, então a grande maioria vai para o estágio para tentar alguma vaga depois ou mesmo dar continuidade, né, nesse estágio e ficar naquela empresa onde eles vão. Se vocês olharem os números, a gente tem 105 trabalhos de conclusão que foram feitos na PUC, 44 na URGS, 11 na Fernando Pessoa e 1 então no Algarve. Tá? E é claro, tudo tem a ver também muito com o número de vagas de cada universidade, que é disponibilizado para os alunos, e também pela questão de Bolonha. Questão de gênero, então, né? A gente tem 65% de mulheres na produção das investigações. Se comprova, de novo, né, grande parte dos cursos de graduação, seja no Brasil e, pelo que eu tenho visto, também em Portugal, eles são, né, de estudantes, mulheres, que têm interesse em trabalhar nas mais diversas áreas aqui e no Brasil, especificamente em jornalismo. Quando eu falo nas mais diversas áreas aqui, é porque o curso daqui, de Ciências da Comunicação, ele trabalha com marketing, ele trabalha com relações públicas, publicidade e propaganda e também com jornalismo. Então, a pessoa sai habilitada para trabalhar em qualquer uma dessas áreas, né? Ao contrário do Brasil, onde a gente sai habilitado especificamente para fazer jornalismo, né? Então, a gente tem 94 meninas no Brasil que fizeram um trabalho de conclusão e 8 em Portugal. E 55 meninos e 4 no Brasil e 4 em Portugal. Bom, o objeto de estudo jornalismo, né? O objeto de estudo jornalismo, como vocês podem ver, desses 161 trabalhos, 124
estavam ligados a jornalismo, tá? Desses outros 37 não estavam. E se vocês olharem a incidência ali, né, de Brasil feminino, vocês vão ver que grande parte das mulheres no Brasil fez sobre jornalismo, que está nesse dado aqui, né? Brasil masculino, Brasil feminino, aqui Portugal feminino, aqui Portugal masculino. Então tem uma grande incidência, principalmente entre as mulheres, os trabalhos específicos sobre jornalismo. As mídias que serviram de estudo, então, objeto de estudo das pesquisas. Muito bem. Revistas impressas, emissoras de rádio. O que mais rendeu, na verdade, foram todas as mídias. O que eu chamo de todas as mídias? Todas as mídias é assim, a pessoa não se focou especificamente no jornal. Por exemplo, trabalhou deontologia, por exemplo, trabalhou ética, ou trabalhou a questão de gênero, mas mais focado, aberto, sem se deter num meio específico, tá? Então, foi 35%. Jornais impressos e sites, 21%, e uma outra parcela grande foi 16% da internet e conteúdos online de redes sociais. Os primos pobres, como nós chamamos no Brasil, né? Rádio e TV ficaram com bem menos, como vocês podem ver, e a gente tem outros trabalhos de conclusão dentro do jornalismo também, que não são de nenhuma mídia específica, mas que trabalham, por exemplo, literatura, algumas coisas nesse sentido. As áreas da pesquisa, que eu dividi mais ou menos de uma forma que eu pudesse entender o que cada um gosta, né? O que os miúdos, como dizem aqui em Portugal, gostam. A maioria prefere trabalhar o jornalismo generalista e especializado. O que eu estou chamando de jornalismo generalista? Aquele jornalismo do dia a dia, a notícia do jornal que sai todos os dias, polícia, política, essas coisas assim. E o especializado, por quê? Porque tem muita gente aqui, eu vejo, né, muita gente que gosta, principalmente no Algarve, tem uma tendência muito forte para cinema, por exemplo, né? Eles trabalham muito com cinema por causa da produção que eles têm lá. 5 minutos. Uhum. Deontologia, então, também é um dos dados. Assessoria de imprensa, só 2 trabalhos nós tivemos. Telejornalismo, 16 trabalhos. História dos meios, 9. Radiojornalismo, 8. E fotojornalismo, 5. É muito estranho, assim, porque tem na prática, né, a prática do rádio e da televisão, elas não são muito trabalhadas aqui em Portugal. A gente viu que tiveram mais de 20 TCCs no Brasil, mas aqui não. Questões de televisão e gênero, só mulheres trabalharam. E somente brasileiros, isso é um dado interessante, e homens realizaram pesquisas dentro da área de radiojornalismo esportivo, que é uma área que, particularmente, quando eu estava no Brasil, há 4 anos atrás, a gente tinha uma produção muito grande por parte das meninas também das universidades. Aqui a gente tem um pouquinho das áreas de incidência, mais ou menos que aponta ali. O jornalismo generalista de todos os dias é o mais trabalhado, com 26 trabalhos, o especializado com 14, o esportivo com 9 e o digital, que também é uma coisa que apareceu bastante, com 8. Aqui é mais um gráfico para vocês entenderem o que está sendo feito de rádio, TV e fotografia. Telejornalismo, então, a gente teve 14 trabalhos, né, o maior número dentro dessas 3 áreas. Fotojornalismo, 5, né, que é uma pena, porque tem muita coisa interessante para trabalhar em foto, mas os alunos não têm interesse. Radiojornalismo esportivo, 5, História do Rádio, 3, Radiojornalismo, 3, e o telejornalismo esportivo, só 2 pessoas trabalharam, que é um dado interessante, né? Porque, afinal de contas, grande parte dos alunos tem muito interesse em esporte, eles sempre falam sobre isso. Tanto que está aqui, né? O tema de interesse esporte aparece em 20 trabalhos que foram analisados. 15 trabalhos sobre informação específica, o factual, né? A política em 13, mulher em 13. E as conclusões, então.
Primeira coisa, no Brasil adota-se os estudos de caso, monografias com aproximadamente 50 páginas, com banca ou júri, como se chama aqui em doutorado, e normalmente com temas ligados aos interesses pessoais dos alunos. Eles escolhem um estudo de caso, sei lá, eles gostam da 0 Hora de Porto Alegre, o caderno Dona, eles gostam do caderno de gastronomia, eles vão fazer sobre aquilo ali. E é bem específico, eles vão em cima daquele objeto de estudo. E tem todo um referencial teórico, um embasamento, tem um nervoso da banca, tem tudo isso. Em Portugal, tem uma tendência às pesquisas na área de deontologia, formação profissional e liberdade de imprensa. Principalmente questões de atentados terroristas, essas coisas. Fotografia aparece muito nos trabalhos aqui em Portugal. No Algarve, são produzidos papers de normalmente 12 páginas, sem realização de júri. Tem um professor orientador e esse professor orientador lê e dá a nota para aquele trabalho. E o aluno é indicado a participar de uma revista. Se ele conseguir publicar o seu trabalho numa revista, ele tem uma nota um pouquinho melhor em função dessa publicação. E todos os trabalhos normalmente são sobre cinema, porque o professor da disciplina de trabalho de conclusão, para nós, no caso no Brasil, é uma pessoa que é da área de cinema. Então, normalmente, eles fazem sobre cinema. Aqui na UFP, as normas do projeto de graduação em monografia prevêem uma produção de 30 a 60 páginas, que normalmente é apresentada em júri, normalmente é o professor Jorge Pedro, que está, né, nos trabalhos de jornalismo, e o professor Ricardo Pinto, porque são os dois que representam realmente a área de jornalismo no curso. As diferenças, então, das estruturas curriculares e de objetivação dos cursos refletem-se na produção das investigações. Claro, são cursos diferentes aqui, são 3 anos, no Brasil são 4, lá tem obrigatoriamente, o MEC diz que tem que ter pesquisa, tem que ter trabalho de conclusão, aqui o Tratado de Bolonha diz que não. Então, tem várias questões que se colocam e que são importantes. E aí, para terminar, as universidades brasileiras publicam as pesquisas na internet, através de quadros de realização de bancas e nas bibliotecas institucionais, dependendo da nota do aluno. E em Portugal, normalmente, esses trabalhos que os alunos fazem ficam restritos ao orientador e à coordenação de curso. Não existe uma publicação. A inventariação reflete a realidade de uma parcela, que isso é bem importante a gente colocar. Eu não estou analisando todos os trabalhos de conclusão do Brasil, eu estou pegando essas 4 universidades bem específicas, né, e que eu acho que são universidades interessantes. Os resultados refletem as definições curriculares dos órgãos regulares da educação, por exemplo, o MEC e aqui a DGS. É isso, né, professor? O número de vagas ofertadas nas instituições também é muito diferente. É claro, aqui em Portugal a gente deve ter umas 20, 30 vagas, pelo que eu me lembro, agora eu não me lembro exatamente o que a professora me falou. No Brasil, a PUC tem 50 por semestre, por isso mais de 100 trabalhos de conclusão num ano. A URGS tem em torno de 25, 30 também por ano. Então tem uma diferença bem grande aí entre o número de vagas que é colocado. E as diferenças culturais dos interesses dos alunos. Os nossos alunos do Brasil são completamente diferentes dos alunos de Portugal. Eles têm outros interesses e tudo mais. E esse artigo, então, faz parte, só para complementar, da minha pesquisa da tese, uma partezinha, né, da pesquisa da minha tese de doutoramento. Obrigada. Já fico? Já fica, mas deixe-me só... agradeço à Patrícia a comunicação, agradeço também às pessoas que estão na assistência que não falem entre si, não imaginam o ruído que se ouve na sala, porque é um auditório específico para que as pessoas falem e, portanto, qualquer conversinha particular escuta-se bastante e interfere com a apreensão da mensagem. Portanto, agradeço que as pessoas escutem as comunicações em silêncio e, no fim, aguardem pelo fim para quaisquer comentários e aí poderão fazê-los publicamente. A segunda comunicação é do Marco António Guelan, que não está aqui,
e da Patrícia Weber, e intitula-se Uso dos números no jornalismo e as limitações matemáticas para apurações com dados. Agradeço também agora aos dois, de novo, e agradeço também que não ultrapassem os 15 minutos, por favor. Ok. Bom, agora eu me viro e vocês fazem de conta que eu sou o Marco, tá? Depois eu vou fazer de conta que vocês fazem de conta que eu sou a Leoni também, mas tudo bem. Bom, então, esse trabalho, né, que eu e o Marco fizemos é com base numa pesquisa do Marco Gellen, que foi o nosso aluno de pós-doc no ano passado, terminou agora em março e voltou para o Brasil agora em março. Ele trata especificamente da questão dos usos dos números no jornalismo e as limitações matemáticas para apurações com os dados. Uma coisa antes de começar que eu acho que é legal falar para vocês. Há uns dias atrás eu fui numa apresentação e eu fiz um artigo específico sobre o manual da Folha, né? Os cursos da Folha e do Estadão e os 4 cursos de jornalismo do Brasil, de São Paulo especificamente. E esse trabalho que foi a tese do Marco, esses dados que ele tem aqui, eles são muito interessantes porque eles estão diretamente ligados com aquilo que eu pesquisei também de alguma forma lá, porque o meu intuito era saber por que a Folha e o Estadão têm um curso, se já existem as graduações em jornalismo que preparam e que os alunos, né? E tem uma coisa que é muito específica que eu consegui levantar, é que na estrutura curricular dos cursos de jornalismo no Brasil, o jornalismo de dados não está presente. Dificilmente, só tem 1 ou 2 universidades ali em São Paulo, pelo menos, que tem jornalismo de dados. As demais não têm jornalismo de dados. E isso é uma falta que faz enorme, principalmente para quando o jornalista é um jornalista investigativo. E vocês vão ver, então, essas coisas que o Marco coloca aqui para vocês perceberem isso. A justificativa e o objetivo do trabalho. Bom, essa pesquisa, então, também é quantitativa e justifica-se, então, pelo caráter precursor de levantar as capacidades de apuração numérica dos jornalistas frente às novas demandas por aprimoramento oriundas dessa relação com os dados. O que, a partir da abertura de dados públicos, né, foi muito importante no Brasil. Saber lidar com os números a partir do que a gente tem de câmaras de vereadores, prefeituras e tudo mais, é extremamente relevante para poder fazer uma matéria bem feita, né? Busca compreender o uso dos números nas rotinas produtivas dos jornalistas e na construção dos textos noticiosos de jornais diários. Faz parte de um estudo mais amplo, então, que foi a tese do Marco, que tinha o título Jornalismo de Imprecisão, o conhecimento matemático e a apuração de números. A metodologia foi a pesquisa bibliográfica e uma aplicação de questionários estruturados para coleta de dados em 2 grupos. 50 jornalistas da ABRAGE, né, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que usam muito dado, né, para fazer as suas matérias, e os jornalistas mais convencionais, que trabalham realmente em redação, no dia a dia do jornal e tudo mais. Foi um questionário estruturado com 24 perguntas, sendo 22 fechadas e 2 de múltipla escolha. Foram descartados os questionários que tiveram inconformidades e foram tabulados e analisados, então, por técnica de estatística descritiva, com uma abordagem predominante quantitativa, todos esses dados que foram apurados. E aí eu vou apresentar para vocês vários gráficos. Primeiro, sobre quem foi entrevistado. Dos 100 jornalistas, 58 do sexo masculino e 42 do sexo feminino. Entre os entrevistados, vocês podem ver que os de política, né, os de cultura e os de economia foram os que mais responderam a esses inquéritos que o Marco fez. Então, também tinha outros de outras editorias, mas essas eram as principais. O percentual de jornalista que gosta de matemática. Eu duvido que alguém chegou na universidade assim, eu gosto muito de matemática, mas eu resolvi fazer jornalismo, né? Não, a gente sabe que não é assim. Então, nos jornalistas convencionais, só 40% gostam, e na ABRAGE, 58% gostam de matemática, né?
Então, já dá para verificar que quem vai para o jornalismo investigativo já, né, gosta mais dessa coisa dos números. Quanto ao percentual de jornalistas que utilizam matemática na prática profissional, 74% diz que usa, então, os números, né? Bom, os percentuais dos jornalistas que se sentem aptos a lidar com matemática. Nos convencionais, 60% dizem que são aptos, e na Abrage, 80% diz que são aptos, porque realmente estudaram mais e normalmente têm mais qualificação dentro da área de matemática para poder fazer análise de dados. Quanto ao percentual dos jornalistas com interesse em cursos sobre matemática, estatística, que faria, né, um curso de matemática para entender melhor, 81% diz que faria, né? E o que mostra também esse dado da Abrage é que há uma confiança maior de manipulação dos dados por parte desses jornalistas que são investigativos. Os outros não se sentem tão confiantes assim em fazer uma apuração, por exemplo, com tabelas de uma prefeitura ou alguma coisa nesse sentido. Os percentuais de jornalistas que já recorreram a fontes especializadas em números numa apuração. Aqui é uma coisa interessante, né? Porque se a gente olhar os convencionais que entendem menos de matemática, 76%. E os da Abrage que entendem mais de matemática, 90%. Então, apesar de eles acharem que entendem mais, eles ainda dão meio que, né, aquela, não, eu preciso realmente compreender aquilo e buscam uma certa ajuda. E quanto aos que usam ferramentas online, a gente tem nos jornalistas convencionais 40% que usa ferramentas para ajudar nos cálculos e na Abrage 60%. De novo, a ajuda, né, e a tentativa de entender melhor parte daqueles que de alguma forma sabem mais matemática do que os outros. Aqui a gente tem vários gráficos. Percentuais de jornalistas que já desenvolveram notícias ou reportagens exclusivamente a partir de planilhas de dados. 84% dos convencionais e 68% da Abrage. Né? Percentual de 3 minutos. Ok. Percentual de jornalistas que já desenvolveram notícias ou reportagens a partir de sites de transparência, que é uma coisa que agora, mais do que nunca, a gente tem que trabalhar com isso. 75% já desenvolveram. E ali, depois, esses vão estar lá no artigo para vocês olharem. Os jornalistas que só replicam número. Quem concorda com essa afirmação? Não concorda com a afirmação que o jornalista só replica número, 62% da Abrage e 52% dos jornalistas convencionais. Eu acho que é um dado bem importante, porque é para ver como a gente se enxerga também, né, um pouco. Jornalistas que veem necessidade de o jornalista conhecer mais matemática, né, para fazer essas pautas, essas matérias, com principalmente sites de transparência, 95%. Eu vou passar esse aqui. Aqui, porque eu quero chegar nesse aqui que é importante. Esse aqui, ele fala dos percentuais de jornalistas convencionais e investigativos que se dizem aptos a realizar operações. Se vocês pegarem aqui essa tabela, vocês vão ver que adição, subtração, divisão e multiplicação, a gente tem uma taxa superior a 90%. Se a gente pegar regra de 3, porcentagem, cálculo, juros, olha o que cai nos jornalistas convencionais. Já nos jornalistas investigativos, regra de 3 e porcentagem, nossa, segue ali como se fosse uma adição ou qualquer outra coisa. E esse índice vai caindo, a amostragem, só 14% dos convencionais contra 30% dos investigativos. Então, quer dizer, os investigativos eles têm andado muito, têm corrido muito atrás para realmente conseguir fazer as matérias, né? O que não acontece tanto numa redação do dia a dia.
Considerações finais, então. Os resultados mostram que os jornalistas declaram segurança para a realização das 4 operações básicas e distanciamento das operações estatísticas descritivas, muito demandadas no jornalismo de dados, que é aquela disciplina que eu falei para vocês que dificilmente a gente vê nas estruturas curriculares dos cursos do Brasil. Há uma necessidade de capacitação para a fina percepção numérica ou de um raciocínio matemático dos repórteres para fazer principalmente jornalismo investigativo, mas também no dia a dia. Compreender mais matemática e estatística possibilitaria uma melhor percepção investigativa sobre o que revelam os números. Isso é essencial, né? Porque hoje, muitas vezes, a gente simplesmente coloca aquilo que a fonte diz. Por quê? Porque a gente não sabe interpretar muito bem aquele dado. E se a fonte diz e eu tenho... E aí, aquela visão do jornalista, eu não tenho tempo para fazer, existe uma rotina produtiva, eu tenho que terminar a matéria. Se a fonte disse e eu digo que a fonte me disse isso, tá perfeito. Eu não vou ir mais muito atrás, né? Muitas vezes acontece isso no nosso dia a dia de redação. E por fim, né, é preciso incorporar maior rigor metodológico nas apurações e desenvolver conhecimentos quantitativos para esse jornalismo de dados realmente acontecer e ser mais informativo mesmo no Brasil, né? Porque muitas vezes a gente acaba sendo, como a gente diria no Brasil, enrolado pela fonte, ou seja, a fonte nos diz aquilo que ela quer porque a gente não sabe como analisar os dados que ela nos passa. E acho que é isso. Vamos passar para a Silvana. Têm que... Ajuda a Silvana a colocar o microfone. A comunicação seguinte é da Silvana Torquato Fernandes Alves. Formação académica versus rotina jornalística. O profissional diante dos desafios do jornalismo de dados e as novas maneiras de contar histórias. 15 minutinhos também, Silvana, por favor. Aqui tem outra. Pronto, bom dia. O tema do meu trabalho é paralelo ao que eu estou fazendo aqui na proposta da minha tese, é formação acadêmica versus rotina jornalística, profissional diante dos desafios do jornalismo de dados e as novas maneiras de contar histórias. É uma pesquisa ainda em andamento, foi feita uma pesquisa quantitativa e complementa um pouco o que Patrícia falou junto com o Marco, que Marco é meu co-orientador, junto com Jorge Pedro, que é meu orientador nessa temática. Ó, tá vendo? Ai, gente, desculpa. Deixa eu voltar. Pronto, beleza. É o seguinte, esse tema que eu propus para aqui, o que é que aconteceu? Eu sou professora também da Universidade Estadual da Paraíba. E como o curso mudou de comunicação social para jornalismo, a grade também mudou. E uma das disciplinas optativas que surgiu lá na grade foi jornalismo digital em base de dados. E por coincidência, o semestre passado, como eu estava lá, né, eu propus ministrar essa disciplina pela primeira vez na instituição, que existe há mais de 30 anos. Então, deu certo e eu percebi que é uma necessidade e ainda é uma curiosidade dos alunos do que é que se trata esse jornalismo, né, que mexe com números, com dados, que é uma área que a gente não conhece tanto. Então, só para complementar um pouco, o jornalismo de dados é aquele jornalismo tradicional que agora a gente entrevista grandes bases de dados, né? E isso requer novas competências e novas possibilidades para a gente entregar um conteúdo mais completo. E, principalmente, gerar insights que tenham relevância de interesse público, né? Como a partir da lei da transparência, a gente tem esses dados disponibilizados lá no Brasil e em muitos momentos, um cidadão comum não tem como ter acesso a esses dados. Então, a partir do jornalista, é possível gerar esses insights para o cidadão comum. Desculpa, tá, gente? Cortando, como eu falei. E diante de tanta informação, exige técnicas também específicas, que é o que se fala hoje, o jornalista programador. Cortando de novo. E surgiu como? A formação, a partir do problema, a formação acadêmica está se adequando às necessidades do jornalista contemporâneo, né? O jornalista de dados necessita desse conhecimento. Como Patrícia falou anteriormente, a maioria das faculdades que eu vou mostrar aqui alguns dados,
não tem essa formação dentro da universidade. Então, quando a gente está dentro da redação, fiquei 10 anos dentro de uma redação, e minha curiosidade surgiu a partir daí, mas eu precisei fazer cursos paralelos, porque dentro da faculdade a gente não tem esse incentivo e essa formação. Inicialmente, é uma pesquisa, como eu falei, em andamento, eu fiz uma análise quantitativa e verifiquei a grade curricular dos cursos de jornalismo das universidades públicas do Brasil. De Portugal, eu pretendo analisar, para em outro momento também apresentar, e verificar se há disciplinas voltadas para o jornalismo de dados, se são obrigatórias ou optativas. Eu me baseei nesse ranking universitário da Folha, que todo ano eles fazem um ranking dos melhores cursos de jornalismo no país, tanto de universidades públicas como os particulares. Identifiquei que são 62 cursos de jornalismo em universidades públicas. Aqui, claro, não dá para ver a relação, mas só para vocês entenderem um pouco do número, que são 55 cursos de jornalismo, não possuem a disciplina de jornalismo de dados na sua grade curricular. Como é que eu fiz esse trabalho? Manualmente. Fui no site de cada instituição, olhei a grade curricular, olhei cada disciplina para perceber até que ponto ou não existia essa disciplina como jornalismo de dados. Depois, quem tiver interesse, eu disponibilizo a relação, porque aqui está... Agora aqui já começa a perceber, né, as instituições que possuem, já começa a diminuir. 5 cursos de jornalismo possuem a disciplina de jornalismo de dados como obrigatória em sua grade curricular. Entre elas, eu até coloquei abaixo, se vocês perceberem, que vai diferenciar em cada instituição. Por exemplo, na UFRJ, jornalismo de dados, na outra, laboratório em jornalismo de dados, na Universidade Estadual Paulista, Universidade jornalismo de dados, lógicas e algoritmos, Universidade Federal de Santa Maria, jornalismo de dados, e Universidade Municipal de São Caetano do Sul, jornalismo de dados. Então, até em relação à nomenclatura, também alterna, pelo menos nesses 5 cursos no país, naqueles dados, 62 universidades públicas no país, só 5 possuem obrigatoriamente essa disciplina. E apenas 2, né? Uma delas é a Universidade Estadual da Paraíba, onde eu ensino, e a outra é a Universidade Federal de Pelotas, que também tem como nome jornalismo de dados. Essas 2 universidades, que já reduz bastante dentro desse universo maior, é que possuem a disciplina como optativa ou como complementar, porque cada instituição vai alternar em relação a isso. Como eu falei, inicialmente foi feita uma pesquisa quantitativa nas universidades públicas do Brasil, depois eu vou me focar em Portugal e também, em seguida, para fazer essa análise mais qualitativa. E o que é que aconteceu? Se não se prepara profissionais na sua formação, né, apenas 5 são obrigatórias e 2 optativas, como é que as pessoas estão lidando com isso, já que o trabalho de jornalista de dados não é novo, né, já tem um certo período. As pessoas, principalmente a Abrage, é uma das instituições que mais está incentivando esse tipo de prática, né? E eu visitei, que faz parte também, paralelamente à minha tese, visitei o jornal Nexo, né, em novembro do ano passado, e o Expresso agora, nessa minha vinda. Realizei entrevistas semi-estruturadas com os jornalistas de lá e vou falar um pouco do que eu percebi nessa questão da rotina. O Nexo é uma redação super pequena, como vocês percebem, não sei se alguém conhece, né? E nasceu com essa proposta meio que inovadora. Quando eu falei com a editora, ela me falou que quando eles proporam em 2015, também é super recente, o que é que aconteceu? Eles queriam fazer um jornalismo digital diferente. E quando foram para a prática, perceberam que não tinha como fazer esse jornalismo digital diferente. Então, são 2 editoras, eu não estou conseguindo recordar o nome delas atualmente, são de áreas de economia, antropologia, e um ex-jornalista do Estadão, fundaram o Nexo. E o que é que eles, no início, quiseram? Não vamos trabalhar com publicidade, vamos nos sustentar apenas com assinatura. A assinatura hoje está R$ 12,90. Né? Aí como é que sobrevive um jornal? Nesse ano, eles receberam um aporte, um investimento de quase R$1 milhão, né, pela proposta inovadora que eles estão trabalhando desde então, para se trabalhar o jornalismo. Então, se vocês entrarem no site do Nexo, vocês não vão encontrar nenhum tipo de publicidade, porque desde o início eles não trabalham com isso. E com esse aporte de R$1 milhão é que eles estão sobrevivendo, né? E o que é que eu percebi de mais interessante lá?
Eu perguntei, vocês contratam um jornalista que tem essa formação, esse interesse? Ela, não. Qualquer pessoa de qualquer área, se tiver habilidade para aquilo que a gente quer, a gente contrata. Tem jornalista de dados, que a gente pode dizer entre aspas, que é biólogo, né? Aí vem seria outro tipo de discussão que aqui não cabe. Mas eles preferem formações e habilidades. Aí lá inclui profissionais da área de jornalismo, ciências sociais, estatística, ciência de dados, design, tecnologia, marketing e negócios. São 30 profissionais hoje, né? Então, eles focam na habilidade que o profissional vai ter. Por exemplo, vamos trabalhar com visualização de dados. Você tem habilidade para aquilo? Tenho. Sua formação não importa. Quero saber se você tem habilidade para aquilo. Vamos trabalhar com alguma lógica de programação? Tenho. Então, você fica. Então, eles focam em habilidades e não graduação, que eu acho que daria outro tipo de discussão posteriormente. Visitei o Expresso, aqui, né, que é um jornal que surgiu em 1973. Como muitos, né, do Brasil que a gente conhece, é um jornal impresso que hoje tem sua plataforma na internet, né? É do Grupo Imprensa, aqui é a redação. E o que é que eu percebi lá? Na minha tese, eu estou trabalhando um projeto deles chamado 2,59, que eles trabalham com a questão da visualização de dados e uma nova proposta que até então no Brasil eu só identifiquei no Nexo, que é o quê? Infografia, que mistura infografia que veio do impresso com apresentador que veio do telejornalismo e na internet que já é outra proposta do webjornalismo. Então, eles meio que trabalham essa hibridização. E o que é que eu indaguei lá? Vocês têm essa formação como jornalista de dados? Não. O que é que está acontecendo? Tem uma jornalista chamada Raquel, eu entrevistei Sônia, que Raquel estava de férias nesse momento, mas Sônia me falou que o quê? Raquel começou a ter esse interesse, começou a fazer cursos e está levando isso para a redação. Então, até esse pessoal que trabalha com esse projeto está aprendendo e está conhecendo esse universo por interesse próprio, né? Porque eu vim de redação impressa, acho que muitos de vocês também, e o veículo tradicional não pede que você entenda de números, né? Que você seja esse jornalismo de dados, esse jornalista de dados. 4 minutos. E lá está acontecendo isso. Então, por iniciativas próprias, as pessoas estão fazendo cursos paralelos. Nesse projeto, ela disse que faz esse trabalho realmente de jornalista de dados. Eles vão atrás dos dados, eles fazem a raspagem dos dados, eles resultam em visualização de dados. E muitos, eles já trabalham aqueles dados prontos, né? Recebem e só faz a estrutura da visualização de dados. Então, foram esses 2 veículos que eu visitei para entender um pouco da rotina. E uma das considerações que eu cheguei nesse momento, que está em cima também, que é o quê? Que hoje são iniciativas próprias do jornalista, né, que está com interesse em aprender um pouco de jornalismo de dados. No Brasil, isso facilitou, principalmente esse interesse, pela facilidade, principalmente a partir da Lei de Acesso à Informação, que foi promulgada em 2012, que nos permitiu a gente ter acesso a esses dados. Em Portugal, como não dá para perceber aqui, mas foi em 2007, uma lei semelhante ao Brasil. E isso é uma mobilização internacional, né? Portugal é bem antes que Brasil, só que desde 2012 essa prática vem se desenvolvendo, vem aumentando cada vez mais. Então, é isso. E desculpa 1000 vezes pelos slides. Tá? Muito obrigado, Silvana. Ainda tinha mais 2 minutos, mas agradeço que tenha sido mais contida ainda do que o necessário. Eu tenho que passar o microfone, por favor, para o Renan. A última comunicação do Renan Colombo, a agenda dos serviços, a última comunicação deste painel. A agenda dos serviços de checagem de fatos do Brasil nas eleições presidenciais de 2018. Muito bem, bom dia. Vou apresentar a minha comunicação para vocês, que foi desenvolvida como uma etapa inicial da minha pesquisa. Então, em princípio, eu pensei em utilizar
checagens realizadas para minha tese por diferentes agências e essa comunicação reflete isso. Mais tarde eu fiz uma opção de selecionar apenas uma das agências de checagem para os estudos que eu vou continuar, e aí eu vou explicar detalhadamente isso. Então, o meu trabalho tem como orientador o professor Jorge Pedro e como co-orientador o professor Rogério Cristofoletti, da Federal de Santa Catarina. Bom, em resumo, o meu trabalho é uma análise e uma catalogação das notícias políticas falsas, ou um termo que talvez soe melhor, dos boatos, desmentidos por serviços de checagem de fatos durante as últimas eleições presidenciais brasileiras. O meu objeto nessa comunicação em especial, ele foi formado por 3 agências. A primeira é a agência Aos Fatos, a segunda é a agência Lupa. Essas duas são agências pioneiras no Brasil, elas têm uma estrutura semelhante, 10 profissionais aos fatos, 11 profissionais na agência Lupa, e trabalham com checagem de fatos, ou seja, verificação de informações emitidas por figuras públicas importantes, e também com o trabalho de debunking, que é o trabalho de verificação de boatos que estão circulando especialmente em redes sociais. São muito parecidas entre si. E o meu terceiro objeto, aí sim é um objeto distinto, que é o projeto Comprova. O projeto Comprova foi um trabalho colaborativo realizado por 20 veículos de comunicação do Brasil, os mais importantes, que iam de Folha de São Paulo até o SBT, então havia jornais, portais de notícia, emissoras de televisão. Foi idealizado pela ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, mencionada pela Silvana na apresentação anterior, e foi um projeto sazonal. Ele aconteceu somente no período das eleições e depois se encerrou. Então, é um objeto bastante distinto dos outros dois. Na continuação dos meus estudos, eu estou só com o Comprova, e essa comunicação que eu estou apresentando foi o que me levou a tomar essa decisão. A minha análise, ela é compreendida, então, por um período de 17 dias, que vão do início do horário gratuito de propaganda eleitoral do segundo turno das eleições e o dia da votação do segundo turno. Na minha tese, eu estou analisando a campanha toda, a campanha completa. Então, eu tenho análises desde agosto. Para essa comunicação em especial, eu restringi e olhei apenas para o período de segundo turno. O corpus, então, eu identifiquei 32 checagens de aos fatos, 35 da agência Lupa e 29 do projeto Comprova. Então, no total, foram 96 verificações realizadas por essas 3 agências ao longo desse meu período. Há algumas publicações que são excluídas, né, a segunda linha aqui das tabelas, que é exatamente porque não diziam respeito necessariamente à campanha presidencial, algumas falavam das disputas nos estados brasileiros, ou então eram matérias falando sobre o projeto, apresentando as agências e não necessariamente checagens propriamente ditas. Então, a metodologia que eu adotei aqui foi a verificação de 5 itens diferentes. Primeiro é o volume de checagens realizado por cada agência. Depois o período, eu estabeleci 3 períodos, que foi a campanha, a véspera de votação e a votação. Então, período 1 é a campanha do segundo turno, período 2, o sábado que antecedeu a votação, período 3, o domingo de votação. Eu estabeleci um critério de veracidade, ou seja, qual foi o parecer a que a agência chegou ao final, isso se comprova ou se refuta. Eu estabeleci também 2 categorias que eu aplico só ao Comprova e não aos demais objetos, justamente porque o Comprova é aquele com o qual eu vou seguir trabalhando, que é a valência. Então, eu busquei identificar, a partir do enquadramento, a partir do tom, a partir do teor, da construção de títulos e tudo mais, se aquela notícia ela tinha um sentido potencialmente benéfico ou prejudicial a um dos candidatos da disputa. Eu estabeleci esse item e eu também fiz um levantamento sobre os métodos de checagem aplicados pelas agências para realizar esse trabalho. Então, em relação aos fatos e agência Lupa, eu trabalhei com os 3 primeiros itens, os últimos 2, valência e checagem, eu não levei adiante exatamente porque, para a continuidade da tese, eu vou deixar de lado essas 2 agências em especial. Como o tempo é restrito e
o que mais interessa é a discussão de resultados. Eu não vou me aprofundar aqui, mas é só uma base, né, daquilo que eu tenho lido para fundamentar todo o trabalho. Então, tenho trabalhado bastante com o conceito de desinformação, tenho trabalhado também com a busca da compreensão desse fenômeno que popularmente chamamos de fake news, mas que sabemos não ser um termo correto, como a própria professora anteriormente colocou, é um argumento de ataque ao jornalismo profissional, tem esse viés, né, professora? Então, a gente pode trabalhar com esse termo de false news ou então algum termo equivalente e, claro, né, sempre me norteando pelo estado da arte e como esse é um objeto em efervescência, em ebulição, sendo muito pesquisado, constantemente tem surgido novos estudos a respeito desse fenômeno que acontece em escala global. Resultados a que cheguei a partir dessa comunicação. Então, em relação ao volume, eu havia apresentado anteriormente, mas para apresentar aqui novamente, a agência Lupa se destacou, então foi a agência que mais realizou checagens no período, depois seguida pela agência Aos Fatos e pelo projeto Comprova, nessa ordem, 35, 32 e 29, um número ainda bastante semelhante, nada muito dispar. Em relação à distribuição temporal, eu comecei a identificar algumas diferenças. As duas conclusões centrais nesse item são as seguintes. O projeto Comprova, que vocês podem acompanhar aqui como sendo a minha terceira tabela, ele se centrou essencialmente no período de campanha, então que é o P1. No P1, houve 26 checagens do projeto Comprova, e aí isso gerou uma densidade média de 1,73 checagem por dia. Isso é superior ao que a agência Lupa alcançou, 1,26, e ao que Aos Fatos alcançou, que é 0,93. Então, essa é uma primeira consideração. O projeto Comprova se centrou muito mais na campanha do que propriamente dito no P2 e P3, que são véspera e dia de votação especificamente. E foi exatamente aí que Aos Fatos e Lupa concentraram os seus esforços. Então, Aos Fatos verificou 12 boatos na véspera e 6 boatos no dia da votação, e Lupa verificou 10 boatos na véspera e 6 boatos no dia da votação, e é uma diferença bastante significativa. Em relação à veracidade das notícias, Aos Fatos identificou, entre as suas checagens, que 78% dos boatos verificados eram falsos, não correspondiam a uma verdade factual ou a uma informação verdadeira. A agência Lupa teve esse item em 65%. Mas aqui está exatamente a razão pela qual eu optei por não levar adiante nos meus estudos a consideração dessas duas agências. Eu tenho ali categorias de múltiplo e de variado. Foram os termos que eu optei para descrever o trabalho que eu encontrei dessas agências. Então, Aos Fatos, ela faz muitas vezes reportagens que não se dedicam a analisar uma declaração em especial do candidato. São reportagens que consideram várias declarações, do tipo: verificamos o que Fernando Haddad e Jair Bolsonaro disseram no segundo turno das eleições. Confira. E lá dentro tem muitos pareceres diferentes. Alguns são verdadeiros, outros são falsos, outros são parcialmente falsos. Então é uma espécie de balanço de diversas declarações dadas pelo candidato. E aí isso acaba indo na contramão daquilo que eu estou buscando para a minha tese. E a mesma coisa acontece com a Lupa, né? E no caso do Comprova não. O Comprova, todas as checagens que foram feitas foram checagens de um boato específico. Então, cada checagem resulta em um parecer final inequívoco, bastante claro. E é isso que mais me interessa aqui. Então, nesse caso, eu observei que houve 93% de boatos desmentidos. Uma informação suspeita foi confirmada, né? Ela parecia ser um boato, mas ela correspondia à realidade, e houve uma sátira, que evidentemente é uma espécie de informação falsa, mas intencionalmente falsa, deliberadamente falsa, que nunca se propôs parecer verdadeira. Então, ela entra como uma categoria especial aqui. Aí, em relação à veracidade detalhada, eu já começo a trabalhar com o Comprova, né? Então, eu observei algumas coisas muito interessantes, né? Quando a gente fala, esse é um boato, isso foi desmentido, essa não é uma informação verdadeira, ela pode ter sido falseada de diversas maneiras. Então,
Então aqui a gente começa a entender um pouquinho das estratégias dos difusores de informações falsas. O Comprova trabalhou com algumas categorias específicas que estão refletidas aqui. Então, havia uma categoria de falso, isso simplesmente é falso, no sentido de oposto ao que pode ser considerado verdadeiro, e havia outras que tinham um sentido mais específico, como enganoso, contexto errado, né? E aqui eu trago alguns exemplos. Então, o que é um parecer falso? Projeto não torna a pedofilia um ato legal e nem tem a participação de Haddad. Então, são informações completamente fantasiosas. Não tem nenhum tipo de aspecto verídico nessa informação. Por outro lado, tem outras em que há elementos verdadeiros, de forma a tornar esses boatos mais críveis, mas acontece algum tipo de falseamento a posteriori. Então, aqui tem um exemplo. Vaias em evento do PT não foram para Haddad, mas para político do MDB. Então, houve um evento do PT, o partido do candidato Fernando Haddad, houve vaias, só que essas vaias não eram direcionadas ao candidato, e sim a participação de um apoiador de campanha. Então é uma informação que parte de uma base verdadeira, mas acaba por buscar enganar o público a partir disso, né? Tem algumas outras categorias, como alterado digitalmente, quando houve uma manipulação e coisas assim. Em relação à valência, então, deixa eu primeiro explicar para vocês o que eu identifiquei ou o que eu considerei valência. Eu criei um índice que é basicamente o seguinte: o conjunto de notícias que foram desmentidas e que faziam menção explícita a ao menos um dos candidatos. E aí eu somei, em relação ao candidato Jair Bolsonaro, todas aquelas que potencialmente o beneficiariam, somadas às que potencialmente prejudicariam o seu oponente, e o raciocínio inverso para o Fernando Haddad. Essa aqui é a tabela. Então, Jair Bolsonaro teve 5 boatos desmentidos potencialmente favoráveis a si e 5 desfavoráveis, e o candidato Fernando Haddad teve 1 boato potencialmente favorável a si e 15 desfavoráveis. Então, eu identifiquei dentro desse recorte que o que mais aconteceu no segundo turno nas eleições brasileiras, a partir da amostragem do Comprova, foi exatamente a circulação de boatos buscando denegrir a imagem do candidato Fernando Haddad. Eu criei esse índice para facilitar a visualização desses dados e cheguei a números que são bastante fáceis de serem lidos, que é uma proporção de 4 para 1. Ou seja, de cada 5 notícias falsas desmentidas que poderiam beneficiar um determinado candidato, 4 eram em favor de Jair Bolsonaro e 1 em favor de Fernando Haddad. Evidentemente que aqui eu faço uma inferência, né, eu faço uma leitura a partir da construção de título, a partir do viés dessas informações, para conseguir chegar a esses resultados, mas as notícias são de tal forma explícitas e a sua intencionalidade é bastante perceptível que eu me sinto seguro para, a partir de teorias como framing e coisas assim, conseguir fazer esse tipo de inferência para essa categoria de valência. Para finalizar, métodos de checagem. Eu observei uma coisa muito interessante que está grifada aqui em amarelo. Então, o método mais utilizado pelas agências foi a consulta a informações do próprio jornalismo profissional. Houve um boato, recorremos a uma reportagem já publicada para verificar se esse boato corresponde ou não. E aí, na sequência, consulta a sites oficiais dos candidatos ou de um determinado órgão, como institutos de pesquisa, contato direto com a fonte e uso de software, né? Então, eu identifiquei 4 softwares diferentes naquilo que aparenta ser uma tendência muito grande da checagem de fatos. O processo de falseamento de notícias ou de informações ou de fragmentos de informações está se tornando cada vez mais complexo, aquilo que se tem chamado de deepfake, né? E o processo de checagem busca acompanhar, adotando cada vez mais softwares. No segundo turno foram 4, no primeiro turno houve mais 13. Então, houve um total de 17 ferramentas diferentes utilizadas. Conclusões, só para pontuar aquilo que já apresentei. Então, a maioria das checagens resultou em diagnóstico de notícia falsa. No objeto que mais me interessa, Comprova, 93%. As agências têm expedientes diferentes, algumas fazem checagens de declaração, outras fazem reportagens com balanço de várias declarações de um candidato, outras, como Comprova, se voltam à verificação de boatos.
Aos fatos e lupa, foco na véspera e dia da votação, comprova foco na campanha. Mais notícias falsas potencialmente favoráveis a Jair Bolsonaro, na proporção de 4:1, e a imprensa é vastamente utilizada como uma referência para checar a veracidade desses fatos.